nessa noite, filho meu. Amém. Nesse mês de abril, nós iniciamos uma nova série de mensagens chamada Pentecostes, uma história a ser vivida. E nós estamos trabalhando esse tema, esse mês, porque acreditamos do profundo do nosso coração que aquilo que lemos no livro de Atos ainda é algo para nós vivermos nos nossos dias. O livro de Atos são registros históricos de acontecimentos no primeiro século, mas eu creio de todo o meu coração que aquilo que lemos no livro de Atos ainda é algo que Deus quer fazer em nossas vidas, é uma maneira que Deus quer operar, toda a mobilização, o mover de Deus, todo o toque, todo o derramamento de poder que vemos em Atos, eu creio que são moveres para a minha vida e para a sua vida. Você também crê nisso? Eu creio profundamente nisso, e essa série, ela visa nos levar a acreditar nisso, a nos envolvermos com essa mensagem, de fato acreditarmos que aquilo que lemos da palavra de Deus é algo também para os nossos dias. Na semana passada, nós vimos como que os discípulos estavam com o coração constrangido e agitado, porque eles tinham recebido uma missão, uma grande missão, que eles não sabiam como cumprir essa missão. E aí então na semana passada nós vimos que Jesus direciona os discípulos a serem aqueles que vão anunciar o reino de Deus. Jesus fala para os discípulos: olha, vocês vão dar continuidade naquilo que eu comecei. Como dar continuidade, Jesus, no que o Senhor começou? João 14, 12, por exemplo, vai nos dizer que Jesus falando: quem crê em mim fará as obras que faço, fará ainda obras maiores. Jesus fala em João 20, 21, que assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Já para pensar nisso, nesse versículo? Da mesma maneira que Jesus foi enviado à terra com uma missão, assim eu e você somos enviados também. Em Atos 1,8, Jesus fala: mas vocês receberão poder ao descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Jesus está nos falando que nós faríamos as obras que Ele fez. E quais são as suas obras? Cura, transformação de vida, a pregação do reino, e ainda maiores. E eu não consigo pensar o que possa ser maior que isso, mas palavras de Jesus, faríamos coisas maiores que essa. Jesus está falando aqui que da mesma maneira que o Pai o enviou dos céus com uma missão, assim Ele também nos envia como igreja em Itatiba. Jesus está falando que nós temos uma missão, que é anunciar o reino. Não temos a capacidade para tanto. Por isso, Ele derrama o Espírito Santo sobre nós, para que missão e capacitação possam se juntar no cumprimento daquilo que Ele nos chama para fazer. Jesus fala: vocês darão continuidade ao que eu comecei. E eu penso os discípulos: Jesus, mas como é que a gente vai continuar o que o Senhor começou? Aqui ninguém sabe pregar, Jesus, ninguém sabe falar em público, ninguém fez curso de teologia. Jesus, como é que a gente vai continuar seu ministério? Aqui ninguém sabe fazer milagre. Traga alguém, por favor, 2 pães, vamos partir, ver se multiplica, se a gente já aprendeu. Ninguém sabe fazer milagre. Como é que a gente vai continuar esse ministério? E a resposta, essa inquietação que muitas vezes é minha e sua também, a resposta é que os discípulos encontraram a mesma que encontramos, pela dependência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Vimos semana passada que os discípulos tinham a missão, não sabiam o que fazer, então quando não sabemos o que fazer, o que devemos fazer? Orar. Os discípulos não sabiam o que fazer, tinham a missão, mas não sabiam como executá-la. Então, por 7 dias, eles não fizeram outra coisa senão buscar o Senhor. Senhor, nos abençoa. Senhor, nos ajuda. Senhor, precisamos demais da sua ajuda. Senhor, não sabemos por onde começar. Sabemos o que temos que fazer, mas não sabemos como fazer. Deus, precisamos do Senhor. E como a palavra de Deus diz em 1 João 5,14, quando oramos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Os discípulos estão orando de acordo com a vontade de Jesus, com a vontade do Pai. Então a oração desses homens é ouvida.
o Espírito Santo é derramado sobre cada um dos discípulos e eles recebem nesse momento um dom para poder ajudá-los nesta missão de proclamar o reino. Faça esse exercício essa semana, leia o livro de Atos essa semana e tente destacar, cada vez que você lê a palavra Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, que você vai se deparar que tudo o que aconteceu no livro de Atos é porque o Espírito Santo capacitou. Pedro pregou para multidões, porque estava cheio do Espírito Santo. Felipe foi transladado, porque estava cheio do Espírito Santo. Paulo curou um cego, porque estava cheio do Espírito Santo. A igreja crescia, porque todos eram cheios do Espírito Santo. Alguém certa vez já disse que o livro de Atos não devia chamar Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque todo mover, toda obra grandiosa aos nossos olhos do livro de Atos, é porque Deus encontrou alguém disposto, e quando Deus encontra alguém disposto, Ele enche com o Espírito Santo, essa pessoa tem dons para servir ao Senhor. Será que nessa noite o nosso Deus vai encontrar alguém disposto também, que Ele pode encher com o Espírito Santo e dar dons? Aliás, por falar em dons, qual que é o seu dom? Nós tivemos algumas semanas aqui um café com o pastor e fizemos um teste de dom. Eu quero perguntar para você, qual que é o seu dom? Já chegou à sua conclusão de qual é o seu dom? Tudo o que aconteceu no livro de Atos é porque homens tinham dons e através desses dons Deus agiu. O que acontece na história da igreja aconteceu com homens dotados, com dons que Deus usou. Qual é o seu dom que Deus vai usar para abençoar esta cidade? E essa é uma pergunta séria, porque 1 Pedro 4,10 diz que cada um exerce o dom que recebeu. Cada um de nós recebeu um dom. E Pedro ainda exorta, cada um exerce o dom que recebeu. Em 1 Coríntios 12:27, o apóstolo Paulo ele faz uma analogia que eu acho linda. Ele compara a igreja com o corpo humano. E ele fala que cada um de vocês são membros do corpo de Cristo. Para que você possa entender essa analogia, o que Paulo está tentando transmitir com essa analogia de corpo, que a igreja é o corpo de Cristo, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu quero mexer com a sua criatividade. Pensa comigo, fazendo uma analogia, tentando compreender essa analogia de corpo. Como que seria a sua vida se você não tivesse a mão, se você não tivesse sua mão direita? Como é que seria a sua vida? Você consegue imaginar? Como seria a sua vida se você não enxergasse, se você não pudesse ver? Como seria a sua vida? Eu sei que é bem desagradável ficar pensando nisso. Ai, o pastor fica pensando em tragédia, imagina que eu vou perder. É uma coisa ruim de pensar, mas a igreja é exatamente assim. É ruim também pensar uma igreja que não tem um membro. Vamos fazer uma analogia aqui. Imagine que você é alguém que Deus deu um dom, que nesta analogia se assemelha à mão direita. Imagina se começa a coçar o seu braço esquerdo, aquela coceira que dá agonia, sabe? E você fala, mão direita, coça! E a mão direita fala, não quero, não vou. Mas está coçando, não quero, não estou de mal. Imagina que agonia que seria. Ou o seu olho começa a entrar um cisco, e você fica naquela agonia de querer tirar o cisco, não, me ajuda! E a mão, não quero. Mas não, está coçando o olho. Não vou não estou afim. Essa é a analogia do corpo. Se porventura, no corpo de Cristo, você é a mão, e você deixa de exercer o seu dom, durante todo o tempo que você é membro de uma igreja, a sua igreja está sem mãos. Se nesta analogia de corpo, Deus te deu o dom de ser o pé desta igreja, essa igreja está imóvel, porque você que tem que nos fazer andar. Se nessa analogia de corpo, Deus te deu, você vai ser o cérebro dessa igreja, a gente não vai pensar, porque é você que recebeu o dom. Vocês acham que eu brinco com vocês, né, quando eu falo que todos são importantes, e quando você não vem, o culto não é o mesmo? Aqui está a prova bíblica do que eu falo. Cada
cada um no corpo de Cristo é importante. Cada um no corpo de Cristo é indispensável, porque cada um de nós recebeu um dom. E quando você não vem, ou quando vem e não exerce o seu dom, estamos amputados. Estamos carentes. Estamos necessitados e impossibilitados de fazer a obra perfeitamente. Você pode falar assim, pastor, mas tem pessoas que não têm um dos membros e conseguem viver, é verdade. Mas não é o natural. Uma coisa é você não ter um membro e ter que se adaptar. Outra coisa é você ter o bendito membro e estar coçando o braço e você não poder coçar. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é o dom que você tem e que precisa ser exercido? Quando nós falamos em dons na Bíblia, existem diversos dons. Aparece uma lista muito grande. Para facilitar o nosso entendimento, nós dividimos em 3 listas que nos ajudarão e que serão as próximas mensagens. Então teremos uma mensagem hoje de uma dessas listas, na semana que vem a segunda mensagem e a última mensagem dessa série, a última lista. Estas são as 3 listas de dons apresentadas pela Bíblia. 1 Coríntios 12, de 6 a 10, Efésios 4, 11 e Romanos 12, de 6 a 8. O que eu achei extremamente interessante e não tinha me atentado até o presente momento é que existem 3 listas. E cada uma dessas listas é atribuída a uma das pessoas da Trindade. 1 Coríntios 12, Paulo atribui essa lista ao Espírito Santo. Efésios 4, Paulo atribui essa lista ao Filho, Jesus Cristo. E Romanos 12, Paulo atribui essa lista ao Pai. Nós vamos dividir desta forma, então, as mensagens. Hoje eu vou falar de Romanos, semana que vem eu vou falar de Efésios, e na última semana eu vou falar de 1 Coríntios. Baseando nesse texto de Paulo, vocês não vão conseguir enxergar, mas 1 Coríntios 12, de 5 a 7, Paulo diz assim: há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios, repita comigo, ministérios. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus é quem efetua todos. Diga atuação. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Diga manifestação. Percebe? Primeiro Paulo fala de diferentes ministérios, quem concede é o Senhor. Depois Paulo fala de formas de atuação, atribui isso a Deus. E por fim Paulo fala de manifestações, a quem ele atribui ao Espírito Santo. E antes de aprofundarmos no texto, eu preciso falar algo muito importante sobre dons, que vai nos servir de base para essa série de mensagens. Primeira coisa que eu preciso falar muito importante, que eu preciso que você grave isso. Todo aquele que entregou a vida para Jesus, recebe o Espírito Santo. Paulo fala em Efésios 1,14, que quando cremos, Deus nos deu o Espírito Santo como selo da promessa. Então, se algum dia você entregou sua vida para Jesus, Deus te selou com o Espírito Santo. E neste exato momento você recebe pelo menos um dom. Então aquela história de que, pobre de mim, coitado de mim, não sirvo para nada, não sei fazer nada, mentira. Mentira do diabo, deslavada e sem vergonha. Porque quando recebemos o Espírito Santo, automaticamente temos pelo menos um dom. Então não existe, primeira grande lição dessa série de mensagens, não existe quem não tenha dom nenhum. Nesse corpo de Cristo você pode ser até a unha encravada, mas está lá, doendo, para a gente lembrar que precisa cuidar. Algum dom você tem, alguém você é nesse corpo, e você precisa se localizar. Precisamos de você. Essa é a primeira grande lição. Todos têm pelo menos um dom. Repita comigo, todos têm pelo menos um dom. Você não vai esquecer disso então a partir desta noite. A segunda lição que precisamos decorar, acreditar, assimilar nessa série de dons é que dons são diferentes de talentos. Talento é algo que a gente desenvolve. Por exemplo, se você não sabe tocar um instrumento, você não sabe nada, absolutamente nada. Você entra numa aula e você vai aprender a tocar. Talento é algo que se desenvolve. Dom é uma capacitação sobrenatural. Você não faz por suas capacidades. Você faz pelo Espírito de Deus. Então, essa é a segunda lição. Dons, repita comigo, dons são capacitações espirituais para a realização de uma determinada tarefa. Essa é a segunda lição.
Dons é diferente de talento. Talento desenvolve, dom é uma capacitação que vem de Deus. E essa a principal lição dessa noite. O Espírito Santo determina o dom que cada um de nós terá. Você pode pedir por todos os dons, e eu faço isso. Em minhas orações eu peço por todos os dons. Mas não é porque eu peço ou porque eu quero que o Espírito Santo me dará. O Espírito escolhe o dom que nos dará. Repita comigo, o Espírito escolhe o dom que nos dará. Aprender a lição? 3 lições facinha que nos servirão de base para toda a série. Todo que entregou a vida para Jesus recebe um dom. Dons são diferentes de talentos, porque dom é uma capacitação espiritual e o Espírito Santo é quem escolhe o dom que nos dará. Nós vamos falar nessa noite de dons que eu estou chamando aqui, talvez não é a melhor nomenclatura, mas foi a melhor que eu encontrei. Dons do falar. Talvez, quem sabe, esse é um dos dons que causa grande briga nos casamentos, porque um fala de mais e um fala de menos. Mas não é exatamente disso que eu estou falando. Eu quero basear nossa mensagem em Romanos, capítulo 12, versículo de 3 a 8. E eu vou falar com vocês nessa noite sobre dons de falar. Abra comigo em Romanos. Vamos ler o que Paulo nos ensina em Romanos sobre dons de falar. Romanos 12. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. A partir do verso 3, Paulo fala assim, Romanos 12, 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Versículo 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, o que deve fazer? Use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, o que tem que fazer? Sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, em algumas outras versões está exortar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Nesse texto, Paulo nos apresenta 7 dons. Dom de profecia, dom de serviço, dom de ensino, dom de exortação, dom de contribuição, dom de liderança e dom de misericórdia. É interessante olhar essa lista porque ela se divide de 2 formas. Paulo vai dividir essa lista com os dons de falar, que são o dom de profecia, ensino e exortação, e os dons ligados ao fazer, serviço, contribuição, liderança e misericórdia. Essa lista que Paulo nos mostra tem 2 tipos, 2 categorias, se pudéssemos dizer assim, de dons. Dons de falar, dons que estão atribuídos à fala, e dons de servir, que são dons ligados a coisas mais manuais e operacionais. Na semana que vem nós vamos falar sobre os dons de fazer, então nessa noite nós vamos nos concentrar nos dons do falar. E mais especificamente, eu quero falar nesta noite com vocês sobre o dom de profecia. Até porque acredito que o profeta, os outros dons, dom de ensino e exortação, são também características de um profeta. E eu tenho convicção de que quando eu falo de profetas, eu estou pisando num território muito delicado. Eu estou pisando em ovos nessa noite para falar de profeta por causa do nosso imaginário místico brasileiro. A gente imagina o profeta, alguém que se veste com uma roupa bem mulambenta, alguém que não faz a barba, alguém que não come, que passa o dia inteiro orando, que fala com português bonito, eis que vos digo. A gente imagina o profeta assim, e principalmente a gente imagina o profeta que é alguém que adivinha o futuro.
É engraçado que nunca existiu um profeta que adivinhasse os números da loteria, né? Alguém já conhece algum profeta que adivinhou os números da Mega Sena? A gente imagina um profeta assim, alguém que vai fazer adivinhações, previsões futuras. Mas não é desse tipo de profeta que eu quero falar. Quando nós colocamos o profeta no meio, nós temos dois grandes extremos. Um dos extremos é aquele que não acredita em profecia nenhuma e usa o jargão. Eu não acredito em profeta, porque se Deus falou com ele, pode falar comigo também. Então, eu não dou ouvido a profecia nenhuma. Esse é um grande extremo sobre profecias. O outro grande extremo é aquela pessoa que não lê Bíblia, não ora, não vai para a igreja, não faz nada, vive em pecado e fala assim: vou procurar o profeta e ver se ele tem alguma coisa para me dizer. E aí, porventura, tem algum profeta no meio dos irmãos, e a pessoa fala: escuta, Deus tem algum recado para mim? Deus mandou falar alguma coisa para mim? Esses são os dois extremos, do profeta e da profecia. Mas eu quero, nessa noite, apresentar para vocês uma proposta equilibrada sobre profeta. E que a gente possa, com essa proposta equilibrada de profeta e profecia, fugir desses extremos. Fugir de extremos como esse, por exemplo. Eis que te falo que essa criança que a irmã está esperando, se não for uma mulher, será um menino. Não sei se vocês já viram, mas existe. Outro tipo de profecias. Eis que te digo, ó varão, sua noiva não é a mulher da sua vida. Eu sou. Esse é um outro tipo de profecia. Outra profetada. Quem está precisando de um milagre agora? Então eu profetizo em nome de Jesus o teu milagre. Prega aí. 40 mil de copas vendidas. Eu não quero entrar nos méritos dessas coisas, mas eu sei que essas coisas repudiam a crença profética, de acreditar em profecias. Profecia é algo bíblico, está na Bíblia, é para nós, é para os nossos dias. E quem dera que Deus levantasse profetas no nosso meio nessa noite. Quando a Bíblia fala de profeta, no Antigo Testamento são usadas duas palavras. A primeira delas é Nabi. Então, quando fala o profeta Jeremias, o profeta Isaías, o profeta Samuel, a palavra hebraica é a palavra Nabi, que significa porta-voz, orador ou profeta. O Nabi era alguém que era reconhecido por ser o porta-voz de Deus, por fazer a voz de Deus ser conhecida. Um exemplo disso é 1 Samuel 3:20, quando Samuel é reconhecido como profeta da nação. O Nabi da nação, o porta-voz de Deus. Essa é uma palavra no hebraico para profeta. A outra palavra que o hebraico apresenta é a palavra Ra'á. Espero que a tradução esteja correta. Que aí sim é aquele que vê, examina, inspeciona, percebe. No Antigo Testamento, o Ra'á, ele era aquele que fazia previsões futuras. Em 1 Samuel 9:9, quando Saul se perde, o seu servo fala assim: vamos até o vidente, ou até o Ra'á, e ele vai nos dizer onde está a mula do seu pai. Não que o pai de Saul fosse uma mula, mas que tinha se perdido as mulas. Então, o Ra'á saberia onde estava a mula do pai de... Não tem outra forma de falar isso, né? A mula do pai de Saul, mas vocês entenderam que o pai de Saul não era mula, era... Enfim. O Nabi era o porta-voz, e o Ra'á era o que revelava o que estava em oculto, é o que fazia as previsões futuras. Agora, no Novo Testamento, uma única palavra é usada para falar de profeta, que é a palavra profetes, que significa profeta, óbvio, mas o que é interessante no Novo Testamento, no grego, a palavra profeta é formada por outras duas palavras, pró e feme, que juntas significam antes, tornar conhecido. Por que isso é importante? No Antigo Testamento tínhamos duas figuras proféticas, o Nabi e o Ra'á. Mas no Novo Testamento parece que eles uniram essas duas figuras em uma só, que é o profeta, que é o porta-voz de Deus, que é aquele que faz Deus ser conhecido. E é interessante quando nós olhamos para os profetas, seja de Antigo Testamento ou de Novo Testamento, eles nunca buscavam status. Eu vou revelar algo aqui em público agora, e as pessoas vão falar: poxa, tem um profeta lá, ele adivinha tudo. Os profetas bíblicos, eles nunca invocavam para si a fama,
Pelo contrário, eles sempre apontavam para Deus, eles sempre remetiam para Deus. E é por isso que no Antigo Testamento inteiro eles diziam: assim diz o Senhor, para que a glória fosse para Deus, para que a honra fosse para Deus. E sabe o que é o mais interessante de tudo, quando a gente fala em profetas bíblicos? A preocupação maior deles nunca foi fazer previsões futuras. Muitos profetas profetizaram sem saber que estavam falando de coisas que aconteceriam no futuro. Muitos profetas profetizaram de algo que estavam vendo no presente, mas que Deus estava querendo dizer algo do futuro. E aqui é o ponto de tensão, porque por conta do nosso misticismo, a gente acha que o profeta é só aquele que adivinha, é só aquele que revela. E aí por isso a gente despreza muitas vezes a profecia e o profeta. E se você acha que você não é muito dado a isso, isso não me atinge, eu não sou tão apegado a isso. Se eu falasse assim para você nessa noite: eis que te digo, filho meu, que grande porta Deus está abrindo para você, te prepara porque a tua vitória está chegando. Você falava: opa, eis que te digo, Deus mandou falar. Isso te contagiaria. Agora você fala assim: ô irmão, continua firme na fé porque Deus é contigo aí, fica firme. Você nem é da bola, porque não é bonito, não é romântico. O bonito é: eis que te digo, filho meu. Agora falar, continua firme na fé, não parece tão profético assim. Essa é uma característica do nosso misticismo, de quanto que a gente só dá valor a coisas que parecem espalhafatosas e grandiosas. Se nós levarmos em consideração que o profeta é o porta-voz de Deus, que o profeta faz a voz de Deus e a vontade de Deus ser conhecida, talvez você não tenha percebido, mas domingo após domingo, ano após ano, você tem vindo aqui e ouvido palavras proféticas para a sua vida. Eu, Wilson, considero um púlpito como um lugar de profecia. Porque neste púlpito nós falamos da vontade de Deus, nós falamos da palavra de Deus, tentamos tornar conhecida a vontade de Deus. Se eu falo assim: o Senhor manda te dizer que você tem que ter um casamento melhor, você vai falar: poxa, Deus revelou. Agora se eu falar assim: irmãos, animem-se no casamento, vivam em comunhão, você nem dá bola. Domingo após domingo, nós temos ouvido palavras proféticas, porque Deus tem se feito conhecer. E precisamos dar mais valor naquilo que Deus está falando, ou precisamos dar mais atenção no que Deus quer dizer. Profecia não é só aquela que adivinha futuro, profecia é aquela que faz Deus conhecido e a sua vontade conhecida. E eu tenho uma prova bíblica. Eu tenho uma prova bíblica para o que eu estou falando. Na opinião de vocês, qual foi o maior profeta que existiu? Eu vou dar uma dica. Foi Jesus que disse que ele foi o maior profeta. Qual foi o maior profeta que Jesus falou que existiu? João Batista. Se você quiser abrir lá em Lucas 7, Lucas 7, 24, Jesus fala que João Batista foi o maior profeta que existiu. Maior que Moisés, maior que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e todos os outros profetas. E aqui está a prova, Lucas 7, 24. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta. Versículo 27, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. E versículo 28, Jesus fala: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Agora, pergunta para você que é inteligente. Qual foi o milagre que João realizou? Pelo menos a Bíblia não relata nenhum. Qual foi a previsão futura que João falou? Eu, pelo menos, não conheço nenhuma. Agora, se João não foi usado para fazer cura, milagre, e se ele não fez revelação futura, ou que estava em oculto, por que João é considerado o maior profeta que já existiu? Somente, simplesmente, porque João foi o porta-voz do Messias.
Porque a Bíblia o categoriza como a voz que clama no deserto, aquele que faz as veredas retas para a vinda do Senhor. Só por isso, João foi o maior dos profetas. Agora, quando você ouve falar em profetas, quantas vezes você ouve falar em João Batista? João foi o maior profeta que já existiu, porque ele fez a vontade de Deus reconhecida. Ele foi aquele que anunciou: Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Importa que ele cresça e eu diminua. Este é o maior profeta que já existiu. Um profeta que nunca fez milagre, um profeta que nunca revelou o futuro. E quando nós falamos de profecias, de uma maneira bem simples, eu diria que profecia é fazer a vontade de Deus conhecida. É fazer aquilo que está no coração de Deus conhecido. Da sua parte, você não precisa me ouvir ou ouvir um profeta só quando ele diz: assim diz o Senhor, eis que vos digo. Você pode ouvir um profeta quando ele simplesmente se propõe a falar a palavra de Deus. Tem um exemplo ótimo para essa parte aqui de profeta. Eu não conheci um exemplo melhor que esse. Quantos de vocês conhecem a mãe da Jade, a dona Miriam? É Miriam ou Miriam? Miriam, quantos conhecem? A dona Miriam é uma figura, gente. Ela liga na sua casa: oi Luiz, como é que você está? Tudo bem? Tudo bom? E conversa vai, conversa vem. A hora que você vai se despedir, ela fala: escuta, deixa eu deixar só um versículozinho para você ler. E ela vai lá e deixa o versículo. Ela liga no trabalho da Jade, fala com a chefe da Jade: obrigado, deixa eu deixar só um versículozinho para você ler. Eu imagino essa mulher ligando para vender cartão de crédito para ela: dona Miriam, a senhora quer comprar um cartão de crédito? Não, não quero, mas posso deixar um versículozinho com você? Funciona assim também, Jade? Na pizzaria. Eu queria uma pizza de mussarela. Mais alguma coisa, senhora? Posso deixar um versículozinho com você? A dona Miriam é sensacional. Eu não sei se ela tem uma consciência que ela é profeta, ou se ela faz de propósito, ou se simplesmente ela está tão cheia da palavra de Deus que ela quer compartilhar com outros. Pelo pouco que conheço a dona Miriam, aposto que ela não tem para si esse querer ser profeta, o status de profeta, mas é uma mulher que na sua simplicidade faz a palavra de Deus ser conhecido para todas as pessoas e que não se envergonha de compartilhar aquilo que Deus tem falado com ela. E eu creio, irmãos, que quando a gente tirar toda essa roupagem mística e todos esses abusos que se fazem em torno da profecia, veremos que profecias e profetas são tão simples. Veremos que profecias e profetas são tão necessários para o corpo de Cristo. Veremos que quanto precisamos de profetas e profecias. Passa para a gente o próximo slide, Tiago. Pode passar. Precisamos dar valor às profecias. E quando eu falo que o profeta não é aquele que adivinha o futuro, eu não estou ignorando as profecias. Vocês sabem que foi por uma palavra profética que eu vim para cá. Mas quando eu estou falando de profeta e profecia, eu estou dizendo que não precisamos também ter nossas vidas baseadas nas profecias. Como eu falei no começo, tem pessoas que vivem atrás de profeta. O profeta tal está pregando em tal igreja, vamos todo mundo para lá. Não, é outro endereço. Tá bom, vamos todo mundo para lá. Vivem até do profeta. Profecia é algo extraordinário. Se Deus precisar revelar o seu futuro, Ele fará numa situação extraordinária, fora do normal. O natural é que a palavra profética seja essa daqui na sua vida. Que a palavra profética seja essa na sua vida. Que você possa conhecer Deus através de sua palavra. Essa é a palavra profética para a sua vida. Não, por um lado, não podemos viver dependendo dos profetas, mas por outro não podemos desprezá-los. 1 Coríntios 14:1, o apóstolo Paulo fala: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. E eu penso que Paulo encoraja-nos a buscar principalmente o dom de profecia, justamente por isso, porque o profeta faz a vontade e a voz de Deus ser conhecida. Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2:2, não se deixe abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós. Sabe o que Paulo está falando aqui? Mesmo que eu profetizar, vocês não devem dar ouvido de primeira. E eu digo a mesma coisa, mesmo que eu profetizar, vocês devem aceitar de primeira. Você pode dizer amém? Não me convencer não, eu acho que se eu profetizar, vocês vão aceitar. Por que a Bíblia, por que eu estou falando isso? Que mesmo se for eu que profetizar, vocês não devem aceitar de primeira.
Porque Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Existem alguns exames necessários serem feitos sobre profeta e profecia. E o primeiro exame bíblico sobre profeta e profecia é a vida do profeta. Como é que é a vida de quem está profetizando? É alguém que vive em santidade? É alguém que busca o Senhor? É alguém que tem interesse pelas coisas de Deus? É alguém que você vê Cristo nele? Esse é o primeiro teste do profeta. O segundo teste profético: a quem está dando glória a profecia? Ao profeta ou a Deus? Nós estávamos conversando, eu e o Teco, ontem, nós vimos um vídeo na internet, uma multidão, muita gente. E aí um profeta se levantou e veio no microfone, pegou e profetizou para um ministro. E o Teco falou, mas peraí, ele não podia fazer no particular aqui? Ele não podia chamar o irmão de lado, chamar para jantar e falar? Precisava ser no meio da multidão? Eu creio que não. Eu creio que podia fazer no particular, para que a glória fosse de Deus. Também não estou falando que isso é uma falsa profecia, estou dizendo que a profecia tem que sempre glorificar a Deus. E dentro disso, eu creio que nós precisamos de profetas em nossa nação, em nossa igreja, em nossa cidade, que digam, essa é a vontade de Deus, assim diz o Senhor, façam Deus ser conhecido, precisamos de profeta, e a minha oração é que Deus levante em nosso meio muitos profetas. Estou perto de concluir, e durante todas essas semanas eu vou fazer dessa forma, vou fazer uma explanação, eu vou usar um personagem bíblico para basear a minha explanação, e vou encerrar com um encorajamento e com um cuidado. E dentro de vários personagens bíblicos e profetas que eu poderia usar para ilustrar essa noite, tem um que me chama muita atenção. Abra sua Bíblia em livro de Atos. Atos 4, 36. Esse profeta aqui, gente, ele é espetacular. É um daqueles profetas anônimos, é outro que ninguém chama ele de profeta na Bíblia. Nos bastidores, ninguém chama muito ele de profeta. Atos 4, 36. Nós vamos falar nessa noite, para exemplificar essa mensagem, do profeta Barnabé, o encorajador. Atos 4, 36 diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Olha que interessante, chega um homem na igreja, o nome do cara é Zé, e ele começa a conviver com o pessoal e começa a fazer amizade, e o pessoal fala, nossa, esse Zé é bom demais, né? Como esse Zé é gente boa, olha, a gente está caído para baixo, ele vem dar um abraço na gente, tem uma palavra de ânimo, ele deixa uma palavrinha para a gente, igual a dona Miriam, esse Zé é demais. E aí o pessoal compartilha, a gente podia chamar ele de encorajador, né? Podia chamar o apelido dele de encorajador. Esse é o Barnabé da Bíblia, o encorajador. O que me faz pensar assim, se nós fôssemos arrumar um apelido para você nessa noite, baseando em uma das suas características, qual seria? Será que você também seria o encorajador no nosso meio? Será que você seria o cheio de ânimo? Se a gente fosse escolher um apelido para você, baseado na sua vivência em nosso meio, qual seria o apelido que a gente arrumaria para você? Ou qual apelido vocês arrumariam para mim? Para o Zé, os discípulos falam, não, esse aí a gente tem que chamar de encorajador, porque olha, para ele vê o copo pela metade e o copo está quase enchendo. Ô homem para ter ânimo, ô homem para encorajar. E olha só que Atos fala dele, Atos 11, 22. Atos 11, 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E olha que o versículo 23 fala de Barnabé. Este, ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. E o versículo 24 então diz, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Esse é o Barnabé, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, animador. Você não precisa abrir, mas em Atos 13 diz assim, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres,
Sabe quem era o profeta e mestre de Antioquia? Barnabé era um deles. Profeta e mestre. Só que este profeta e mestre, a hora que Paulo entra em cena em Atos, ele desaparece. Aliás, Paulo só surge em Atos porque o encorajador, o Barnabé, desce até Damasco e chama Paulo para participar do ministério de pregação. E alguns falam: ô Barnabé, você era encorajador, agora você ia ser o louco. Você está chamando Paulo estava perseguindo a gente, ele estava entrando na igreja e mandando prender todo mundo. E Barnabé fala: não, esse aí era o Saulo. Deus tocou, transformou a vida dele e agora ele é o Paulo, ele é o pregador do evangelho, ele é nosso irmão. Paulo só se tornou Paulo, penso eu, por conta de um Barnabé. Como faz falta um Barnabé em nossas vidas? Eu sempre digo que todo mundo precisa de um Barnabé e de um Timóteo. Paulo tinha um Barnabé que o encorajava, que o animava, que o carregava em orações e no ombro, mas tinha um Timóteo que ele também discipulava, animava e encorajava. Todos nós precisamos de um Barnabé, todos nós precisamos de um Timóteo. Quem é o Barnabé da sua vida? Quem é o Timóteo da sua vida? Você é Barnabé na vida de quem? A vida de quem que você tem animado? Esse é o Barnabé, esse é o exemplo bíblico. Um homem que acreditou na pior pessoa que ele poderia acreditar, no perseguidor da igreja. Um homem que sempre tinha uma palavra de ânimo. Um homem que sempre tinha uma palavra de Deus, que nem sempre era uma previsão futura. Será que alguém se nega a chamar esse homem de profeta? Esse é o profeta bíblico que eu escolho para exemplificar. Não aquele apenas que faz previsões futuras, mas aquele que te põe para cima com a palavra de Deus. Aquele que fala: olha, o caminho de Deus é esse, coragem, vamos lá, vamos caminhar junto, eu estou com você. Esse é o profeta, esse é o profeta, esse é o profeta que precisamos. Para concluir nossa mensagem, eu quero concluir nossa mensagem nessa noite com um desafio. O desafio do falar. O profeta, ele é levado a falar. E um dos desafios que o profeta tem ao falar, Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe sai da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar aos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Você que é profeta, você que ouvir a voz profética, que a palavra da sua boca não seja torpe, seja uma palavra útil para edificar, que atenda a necessidade e conceda graça aos que os ouvem. Um outro texto, um outro desafio ao falar, Provérbios 18:21. Isso aqui vocês conhecem, de cor salteado. As palavras, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. É baseado nesse texto de Provérbios que as pessoas falam que a palavra tem poder. E eu creio realmente que as palavras têm poder. Com palavras podemos levantar pessoas, animá-las na fé, mas podemos destruir vidas também. O profeta tem que ter uma palavra em sua boca, que anima, que põe para cima, que encoraja, que exorta, que coloca de frente com o pecado e chama a pessoa para arrependimento, que transmite graça aos seus ouvintes. Esse é o desafio do profeta. E o alerta para o profeta, e todo profeta deveria tremer ao ler esse texto. Deuteronômio 18:20. O profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que não lhe ordenei, ou que falar em nome dos outros deuses, terá que ser morto. A ordem divina, a direção de Deus, é que quando um profeta falava, assim diz o Senhor, sem o que o Senhor tivesse mandado, esse profeta deveria morrer. Um outro texto diz assim: então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Por isso, assim diz o Senhor, quanto aos profetas que estão profetizando em meu nome, embora eu não tenha enviado e dizem, nem guerra nem fome alcançarão essa terra, aqueles mesmos profetas perecerão pela guerra e pela fome. Como profeta, eu tenho medo desses textos, porque a palavra diz, ai daquele que diz assim diz o Senhor, sem que o Senhor tenha dito. O peso, uma avaliação profética do Antigo Testamento, era aguardar se a profecia se cumpria. Se o profeta profetizou e se cumprir, esse é profeta, esse é enviado de Deus. Se não se cumprir, não foi Deus que falou. É muito sério isso. E todo profeta deveria ter com muita seriedade isso. Mas também, um outro lado disso, é o que diz Amós. Amós 3, 7 e 8 diz assim,
certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? O profeta tem que profetizar apenas aquilo que Deus mandar. Só isso. E que toda honra, toda glória seja dada a Deus, da boca de seus profetas. Eu encerro com o texto de 1 Coríntios 14:39, que diz assim: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Presta atenção no versículo 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Que profetas se levantem em nosso meio, que profetas se levantem em nossa cidade e que profetas se levantem na nossa nação para a glória de Deus. Amém?